Boa noite a todos. Então hoje nós vamos debruçar a nossa atenção e falar um pouquinho sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não Separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 e sucintamente ele nos fala de casamento e divórcio. E Deolindo Amorim, que nasceu na Bahia em 23 de janeiro de 1906 e desencarnou no Rio em 1984, que era jornalista, escritor, conferencista espírita brasileiro, com todas aquelas obras ali descritas, ele nos disse: o Espiritismo não é doutrina do não, e sim da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir. E a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. A semeadura, costumamos dizer, é voluntária. A colheita é que é sempre obrigatória. E eu costumo brincar muito dizendo que, de fato, essa lei divina que o nosso Pai criou e que se reverte tão bem no dia a dia da agricultura, quando a gente colhe batata, é porque semeou batata. Porque se a gente semear morango, não vai nascer ananás. E, de fato, esse foi um dos exemplos melhores que Jesus deu, é que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E como Deolindo nos diz, a vida é escolher, é optar, é decidir. Deus nos permitiu ter o livre-arbítrio. Antes de encarnarmos, todos nós nos propusemos a provas e expiações, por isso é que nós estamos num mundo de prova e expiação. Mas, com o nascimento, como a gente esqueceu tudo aquilo a que se propôs, nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. E, por vezes, as escolhas que a gente faz nem sempre são as melhores. E depois a espiritualidade interfere, nos encaminhando de novo no caminho que a gente devia ter seguido. Então falemos um pouco sobre casamento. O que é aliança? Segundo o dicionário, no sentido de acordo, é um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns. Mas é também um anel usado para simbolizar um compromisso e a união afetiva entre duas pessoas em noivados e cerimônias de casamento. Isto é o primeiro em sentido sentimental, é um pacto, é sentimento, e o segundo é em sentido material. É de fato, a aliança é realmente de fato o anel usado para simbolizar um compromisso. Tem gente que usa aliança sem ter compromisso, tem gente que tem compromisso e que não usa aliança. É de fato algo material e transitório, como tudo que é material é transitório. Segundo, uma parceria é uma relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vista à realização de um objetivo comum. É também uma relação de mão dupla. Os parceiros partilham seus recursos de modo a trocar benefícios mútuos e a chegar a objetivos comuns. Isso, em termos comerciais, é realmente o que se passa no dia a dia. Quando existe uma parceria, quando existe uma aliança entre várias empresas ou entre pessoas dentro de uma mesma empresa, a ideia é que realmente haja uma colaboração entre essas pessoas
e que tenham um objetivo comum. Na minha ótica, também é isso que se passa numa relação a dois. É também uma parceria. Todos nós que temos ou tivemos ou teremos relações, sabemos que numa relação tem que haver sempre compreensão, tem que haver a parceria e a colaboração, porque não pode ser em casa aquela máxima que diz: a minha casa a gente partilha tudo. Minha mulher limpa e eu sujo. Ou minha mulher cozinha e eu como. Isso não é parceria, não é? A parceria é, de facto, uma colaboração entre os dois. É um fazer umas coisas, outro fazer outras, mas ambas úteis e práticas. E então, que tipos de união é que existe no casamento? Será que é uma união de sexos? Será que é uma união civil? Na Revista Espírita, em julho de 1862, Allan Kardec publicou uma história que a gente vai ler todos juntos e que se intitula Duplo Suicídio por Amor e por Dever. E se lê assim: lê-se em Opinião Nacional, em 13 de junho, o seguinte: terça-feira última, 2 caixões entraram juntos na igreja Bonne Nouvelle. Estavam acompanhados por um homem, parecendo presa de uma profunda dor e de uma multidão considerável, na qual se notavam o recolhimento e a tristeza. Eis um curto relato dos acontecimentos, em consequência dos quais ocorreu a dupla cerimônia fúnebre. A senhorita Palmyre, modista, morando com seus pais, era dotada de um exterior encantador, ao qual se juntava o mais amável caráter. Também ela era muito procurada para casamento. Entre os aspirantes à sua mão, distinguira o Sr. B, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela, própria o amando muito, entretanto acreditou dever, por respeito filial, se entregar aos votos de seus pais, esposando o Sr. D, cuja posição social lhe parecia mais vantajosa do que a de seu rival. O casamento foi celebrado há 4 anos. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Embora não tendo juntos nenhuma relação de interesse, não cessavam de se ver. O amigo mútuo de B e de Palmyre, agora a senhora D, não tinha em nada enfraquecido. E como se esforçavam em comprimi-lo. Ele aumentava, em razão da própria violência que se lhe fazia. Para tentar apagá-lo, B tomou a decisão de se casar. Esposou uma jovem possuidora de eminentes qualidades e fez todo o possível para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Contudo, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D não faltaram aos seus deveres. O que tinham a sofrer não saberia exprimir, porque D, que gostava verdadeiramente de seu amigo, o atraía sempre para sua casa. E quando queria fugir, o constrangia a permanecer. Enfim, há alguns dias, aproximados por uma circunstância fortuita, os 2 amantes não puderam resistir à paixão que os arrastava um para o outro. Apenas cometida a falta, dela experimentaram os mais cruciantes remorsos. A jovem mulher se lançou aos pés de seu marido, quando retornou e lhe disse soluçante: expulsai-me, matai-me, sou agora indigna de vós. E como ele permanecia mudo de espanto e de dor, contou-lhe suas lutas, seus sofrimentos, tudo o que lhe fora preciso de coragem para não falir mais cedo. Fê-lo compreender que, dominada por um amor ilegítimo, nunca deixara de ter por ele o respeito, a estima, a afeição da qual ele era digno. Em lugar de maldizer, o marido chorava. B chegou no meio desta cena e fez uma confissão semelhante. D levantou os 2 e disse-lhes:
Sois corações leais e bons. Só a fatalidade vos tornou culpados. Li no fundo do vosso pensamento e nele li a sinceridade. Por que vos puniria por um arrastamento ao qual todas as vossas forças morais não puderam resistir? A punição está no remorso que sentis. Prometei-me deixar de se verem, e nada tereis perdido de minha estima nem de minha afeição. Esses dois infortunados amantes se apressaram a fazer o juramento que lhes pedia. A maneira pela qual suas confissões eram recebidas pelo Sr. D aumentou sua dor e os seus remorsos. Tendo o acaso lhes preparado um encontro que não tinham procurado, se comunicaram seu estado de alma e concordaram de que a morte era o único remédio aos males que experimentavam. Resolveram se matar, juntos. E por esse projeto em execução no dia seguinte, devendo o Sr. D estar ausente do seu domicílio em grande parte da jornada. Depois de terem feito os seus últimos preparativos, escreveram uma longa carta, na qual diziam, em substância: nosso amor é mais forte do que todas as nossas promessas. Poderíamos ainda, apesar de nós, falir, sucumbir. Não conservaremos uma existência culpável. Para nossa expiação, faremos ver a falta que cometemos. Não deve ser atribuída à nossa vontade, mas ao desvio de uma paixão cuja violência está acima das nossas forças. Esta carta tocante terminava com um pedido de perdão, e os dois amantes imploravam, como uma graça, estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D entrou, um estranho e doloroso espetáculo se lhes ofereceu. No meio de espesso vapor saindo de um forno portátil cheio de carvão, os dois amantes deitados vestidos sobre o leito estavam estreitamente enlaçados. Tinham deixado de viver. O Sr. D respeitou a última vontade dos dois amantes. Quis que partissem juntos, para que as preces da igreja e que no cemitério não fossem separados. O Sr. Cura de Bonne Nouvelle acreditou dever desmentir por um artigo inserido em vários jornais a admissão de dois corpos em sua igreja, cujas regras canônicas a isso se opunham na altura. Lendo essa história, a gente só pode agora compreender a diferença que existe entre a união de sexos e a união civil. Palmyre casou com o Sr. D pelo civil, uma relação, um casamento civil, um casamento legal, mas, no entanto, o amor dela, de outras encarnações, não imaginamos quantas, era o Sr. B. E é lógico que, se calhar o que devia ter sido feito no início, era que Palmyre tivesse casado com o Sr. B. E nada disso teria acontecido. Mas, querendo seguir o acordo que os pais tinham feito, ela casou com o Sr. D. E se suicidaram. Suicídio, todos nós sabemos, no Espiritismo, que é algo que atenta contra o nosso corpo. E eu hoje quero aproveitar, uma vez que somos espíritas e que tentamos mudar o mundo, depois desses atentados que houve ontem em Bruxelas, eu queria pedir que todos nós tentemos ser diferentes de toda a energia que se emana pelo mundo. Todo mundo está revoltado, todo mundo está não compreendendo a situação. Nós, como espíritas, sabemos que quando um suicida atenta contra a própria vida, o que ele faz ao seu corpo físico afeta igualmente o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Imaginemos como está aquele pobre daqueles espíritos que se suicidaram, se fazendo explodir, que acordando de lá, se apercebem daquele sofrimento
incomensurável que a gente não consegue imaginar de ver o perispírito dele destruído pela explosão. Tenhamos muito amor e muita compaixão. Nós que sabemos as consequências de um ato desses, nós temos que ser os primeiros a orar por aqueles que partiram, que foram junto, mas sobretudo por eles. Porque num ato, nós não sabemos porquê, deslocado, de suicídio organizado, criaram provocar dor aos outros. Mas quem está sofrendo mais nessa hora são eles mesmos. E de facto o que acontece aqui é que, sabe-se lá, Palmire e o Sr. B, que tanto queriam estar juntos, que se suicidaram juntos. Nós sabemos que dificilmente, se calhar, do lado de lá estão juntos. Hoje, se calhar, porque isso se passou em 1862, hoje, se calhar, 150 anos depois, se calhar estão juntos, se calhar já voltaram a encarnar, se calhar já voltaram a resolver dificuldades que tinham. Mas esperamos que esse amor verdadeiro que eles tinham possa conseguir estar hoje em dia no bom caminho. E Allan Kardec, no livro do Evangelho, nos diz que no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. De facto, o amor é o que une. E daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além disso, o casamento civil, e noutros, finalmente, este último casamento basta. É, de facto, isso. Cada país adapta a sua população à lei do casamento que lhes é própria. E a lei do casamento é diferente de país para país. Criou-se, desde alguns anos para cá, alguma uniformidade e tentaram unir ideias e conceitos para que esses casamentos civis fossem o mais parecido entre todos os Estados, entre todos os países. Mas, se eu casar na Suíça e se não der reconhecimento a Portugal de que me casei, eu que sou português, eu não sou casado em Portugal. E vice-versa. Se eu chegar aqui e não me apresentar como casado, se os meus documentos estiverem como solteiro, eu vou ser solteiro. E, portanto, o casamento civil muda de país para país. E de cultura para cultura. Na nossa cultura, não é nem sequer imaginável que um homem tenha 5, 6 ou 7 mulheres. No entanto, no Oriente, ainda é prática de que um homem possa ter 6 ou 7 casamentos. Na cultura ocidental, isso é considerado proibido, crime. Portanto, e continua nos dizendo, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei de amor. E é de fato sobre a lei de amor, sobre a relação de amor, que um casamento deve ser feito. Uma união, um casamento, deve estar ligada pela lei de amor. E vamos falar um pouco sobre o que José Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos fala sobre tipos de casamento.
Há casamentos acidentais. Teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surge daí o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Há os provacionais, sem que duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes. Os sacrificiais, esses reúnem almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Há os afins, são os que se reúnem de almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce e reduto lar, consolidam velhos laços de afeição. E os transcendentes, que são constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se encontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. Comecemos pelos acidentais. É o caso daquele casal que vai de férias, uma jovem que vai de férias a Paris, no avião encontra um rapaz, há uma atração emocional, uma paixão desenfreada, saem do avião e casam. Se vocês nunca ouviram contar essa história, eu já ouvi. Claro que pode dar certo. E nós temos alguém que aconteceu uma coisa dessas e estão casados há quase 5 anos e estão felicíssimos da vida. E tem outros que se conhecem, um amigo conhece uma amiga por internet, veem fotografias na internet, se encontram, 2 anos depois se casam. E quando a gente olha para eles, quando estamos juntos, o brilho que existe no olhar entre eles é amor. Os provacionais são 2 almas que se encontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual, e esses são os mais frequentes. São de facto 2 espíritos que, em encarnações pretéritas, se confrontaram, muitas vezes são verdadeiramente adversários, mas que decidem numa encarnação se conhecerem para, através do amor, tentar resolver o problema que têm. Porque, como vimos no slide anterior, a lei de amor é a lei que vincula. É tudo aquilo que a espiritualidade quer que a gente faça, que a gente aprenda a amar. Então, muitas vezes acontece isso mesmo. Se não tem como resolver um problema de outra forma, vamos pôr eles como marido e mulher. Pode ser que dessa vez resulte. E se nesse caso houver um divórcio? Na encarnação seguinte vai vir como mãe e filho. Aí resulta. 90% das vezes. Se sabe que o amor maternal, que perdoa tudo, que aceita tudo, é daquelas formas que a espiritualidade se usa mais frequentemente para resolver dificuldades muito difíceis. Temos também os sacrificiais, e esses reúnem almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos, e é uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Nós temos um caso no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz, que é um espírito de luz, que visita André Luiz por várias vezes na colônia, e que o pai dele... E André Luiz pergunta para a mãe, mas e pai, onde é que está? Teu pai teve alguns problemas na terra, ainda está lá embaixo, junto com 2 irmãs nossas, estão tendo algum problema. E algum tempo depois, ela decide reencarnar para casar de novo com ele e tomar as 2 amantes dele como filhas do casal. É esse o caso. Ela se sacrifica de espírito iluminado a descer à terra para tentar salvar aquele amor de outras encarnações, aquele marido, a tentar subir. Os afins, que são os que reúnem as almas esclarecidas e que muito se amam,
são espíritos que, pelo matrimônio, consolidam velhos laços de afeição. Esses são raros, é aqueles casais que hoje em dia vivem 40, 50, 60 anos casados e que para eles está sempre tudo bem, a querida é sempre querida, mas que vieram realmente consolidar essa afeição. E depois os transcendentes, aqueles que vêm realmente com missões para a humanidade. Eu estou me lembrando de o casal Pierre e Marie Curie, que vieram com o intuito de ser cientistas, de desenvolver a ciência e ao mesmo tempo viverem juntos para o bem deles próprios e para o bem da humanidade. E o que seria de nós se eles não tivessem vindo? Com a descoberta da pneumonia e de outros tratamentos para a saúde essenciais. Allan Kardec é outro. Exatamente, Allan Kardec e Amélie Boudet, que vieram realmente com a missão de trabalhar e desenvolver o Espiritismo. E segundo a questão 695 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é muito simples. É um progresso na marcha da humanidade. Portanto, o casamento é um progresso neste mundo de provas e expiações em que a gente está. E a seguir, logo na pergunta 696, continua: e que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E aí a espiritualidade responde: seria uma regressão à vida dos animais. Porque, de facto, nós ainda estamos com muitos instintos animalescos. Nós já temos algumas encarnações como seres humanos, mas temos ainda muitos resquícios da nossa passagem pela vida animal que a gente precisa resolver. O egoísmo, o instinto da sobrevivência, o tudo para mim e nada para o outro. E é um pouquinho... Se não houver casamento, a gente voltava para aquela época em que, como animal, embora haja casais de animais que tenham as suas relações feitas, e muitos deles com um único parceiro a vida toda, e que é muito bom, é muito bonito de ver. E na pergunta 697, pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E a espiritualidade responde: é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. E voltamos àquilo que eu falei há pouquinho. É de que cada país, cada nação, tem os casamentos e os divórcios institucionalizados nas suas leis, conforme cada país o entende. E a resposta dos espíritos é realmente de que é uma lei humana. E tudo que é humano é falível. A única coisa que é imutável são as leis de Deus. E a falta da simpatia entre dois seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargas porque envenenam toda a existência? E a espiritualidade responde: muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades, de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Depois dessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Porque, de facto, a lei humana é isso que ela diz, que a gente casa, então se casou, vai ter que aguentar aquilo até o fim da nossa vida. Depende. Depende. Porque a espiritualidade responde: em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas. Deus não vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam. E nós sabemos perfeitamente que, como falamos
naquela forma de casamento provacional, em que o casal é completamente diferente, em que um dos dois decidiu, ou os dois decidiram no plano espiritual se conhecerem para tentar reatar, tentar resolver problemas anteriores. Muitas vezes os problemas são tão anteriores que eles não são capazes de resolver numa encarnação. E se calhar nem em duas, nem em três. E de que serve estar a forçar duas pessoas a viver uma vida infeliz, se de facto a prova delas é de resolver e de manter isso até o final, mas isso não somos nós que vamos saber. Falando sobre divórcio, no Evangelho, Allan Kardec nos diz que o divórcio é a lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de facto está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. Isso é aplicado nos casos em que não se levou à conta a lei divina. De facto, se uma lei humana decide casar um casal e que eles não são de facto nada a ver um com o outro, e que amor não existe nenhum, que essa é a lei divina, então o divórcio só vai separar aquilo que de fato está separado. Como é que um casal que não se ama pode viver o dia a dia? Como é que um casal que não se ama consegue perdoar, consegue pactuar, consegue caminhar em uníssono em direção a um fim comum? A ideia deles é composta, é contrária. Não dá. Então, não é contrário à lei de Deus que o divórcio se efetue. Porque nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. E acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é na origem da humanidade. Quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, e nenhum desejo davam o repúdio. Isso quer dizer, então, que lá no início não havia egoísmo, não havia orgulho, não havia tudo aquilo que muitas vezes dá cabo de uma relação, de um casamento. Porque para que uma relação subsista e consiga dar fruto, tem que haver parceria, tem que haver compreensão, tem que haver equilíbrio. É como uma balança. Ninguém pode achar que uma relação, um está lá em cima e outro está cá embaixo. Não vai dar certo. Pelo menos tem que se esforçar para se equilibrarem. E casamento é doação. Agora, se as pessoas não estão com essa vocação, o melhor, de facto, é o divórcio. E Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e os caráteres dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. E querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no apróprio que adviria na proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo.
Agora recuemos a 2000 anos. Jesus encarna e vem à Terra num momento em que, se a mulher fosse encontrada em adultério, era apedrejada, era lapidada. E na Bíblia tem a passagem em que vem para lapidar a mulher. E que Jesus, desenhando na areia, diz: aquele de vós que estiver limpo, puro e sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos se afastaram. Como é que Jesus podia abolir uma lei da lapidação da mulher sem, entre aspas, criar outra? Ele não criou outra. Ele só disse que, então, em caso de adultério, que o homem não case, que nenhum homem case com essa mulher adulta. Mas isso foi há 2000 anos. Porque naquela época, se não houvessem leis e regras duras, tudo era permitido. Nós ainda estávamos muito atrasados. Todos nós que lá passamos. E era preciso, de facto, que Jesus trocasse algo muito mal por algo pelo menos mal, que era o proibir que os homens esposassem as mulheres adúlteras. E Emmanuel nos fala no livro Coragem: quando puderes, não te afastes do lar, ainda que mesmo quando o lar te pareça inquietante, fornalha de fogo e aflição. E eu gostava de ler uma outra passagem de Emmanuel, no livro Coração Fraterno, de Chico Xavier, que se intitula Na Escola, em que fala um pouco também sobre a relação. A Terra é uma grande e abençoada escola em cujas classes e cursos nos matriculamos solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, podem conduzir-nos aos resultados a que nos propomos atingir. Não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde. A aprovação da riqueza é sedutora, mas repleta de perigos cruéis. A passagem na pobreza é simples e enternecedora. Contudo, oferece tentação permanente ao extremo desespero. O estágio na beleza física é fascinante. Entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. A demora no poder é expressiva. Todavia, atrai dificuldades infernais que podem comprometer-nos o futuro. O ingresso na cultura e na inteligência favorecem a posse de verdadeiros tesouros. No entanto, nesse setor, o orgulho e a vaidade representam impertinentes verdugos da alma. A estação de calmaria na vida familiar é tempo doce e agradável ao espírito. Mas aí dentro, no oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar-nos o coração. Em qualquer parte onde estiverdes, acordai para o bem. Recordai que o ouro e a intelectualidade, os títulos e as honras, as aflições e os sofrimentos, as posses e os privilégios são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão. E não vos esqueçais de que em qualquer condição, só no cultivo do amor puro, conseguireis edificar
para a vitoriosa imortalidade. Emmanuel. E o amor puro, muitas vezes, é difícil. É difícil, mas a gente consegue. Tem muitos casais que a gente conhece que são uma aprovação. A relação entre o marido e a mulher é uma aprovação. Mas, se calhar, essa foi a prova que um deles pediu. E como ele diz, quando puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Tem muitos casais em que é fogo e aflição, uma relação. E ainda no livro de Esperança, Emmanuel nos diz: divórcio, retirada, rejeição e demissão às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratória para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Eu me lembro de uma história de Emmanuel com Chico Xavier, em que Chico, uma vez no atendimento, chega uma senhora se queixando do marido. E ela continua visitando ele várias vezes, sempre com as queixas do marido. E o Chico, ao fim de tantas vezes de atender a pobre da senhora, ia dizer: separa dele. No momento em que ele vai para dizer, Emmanuel do lado diz: cala-te. Aí Chico se cala. Na semana seguinte a senhora volta, vestida de negro, de luto. Meu marido desencarnou. Como assim? Lhe deu um ataque fulminante e ele desencarnou semana passada. E Emmanuel do lado diz: tá vendo, se a semana passada não tivesse dito para você se calar? Faltava uma semana para ela passar essa prova. Aí venceu. Se Chico tivesse dito na semana anterior para separar, tinha entrado em desacordo com a lei divina, com a proposta que aquela senhora se tinha proposto, aguentar aquele marido até a partida dele. E no livro Os Prazeres da Alma, em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia. E justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos, que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo as almas ao meio. E diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca da sua outra metade, da alma gêmea. Acho que é isso que ainda a gente vem daquela época, viu? Da época em que há deuses, em que a gente tem 4 braços, 4 pernas, 2 corpos e só com uma alma. Uma parte masculina, uma parte feminina. E afinal, depois os deuses se chatearam conosco e nos dividiram. E foi mulher para um lado e homem para o outro. E continuamos todos à procura da alma gêmea. Algumas dicas dos espíritos para se manter um bom casamento. Nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a união também. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem o problema, a ti cabe o primeiro passo, garantindo a harmonia doméstica. Mudemos a nós mesmos para melhor e aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis. Planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem
e alegria novamente. Aquilo que a gente semeia é que a gente colhe. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas, então a nós mesmos de sermos tolerantes e bondosos. Mudemos a nós mesmos primeiro. E aqueles que nos compartilham a estrada não serão insensíveis. Planta de novo a alegria e o bem para que obtenhas o bem e a alegria novamente. De novo, Emmanuel, no livro, pede licença com lições para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. E eu gostava de ler também uma passagem sobre um casamento difícil. Imaginaste o casamento apenas um recanto de venturas e cultivaste nos canteiros da alegria juvenil o jardim de emoções fascinantes. Namoraste com encantamento, noivaste com ternura, acariciaste a felicidade de cada dia, planejaste a família ideal, impregnaste de carinho cada olhar, cada gesto, cada palavra. E no embalo das promessas mais legítimas alcançaste as núpcias e transformaste as horas compartilhadas em canções sublimes de amor e júbilo. Contudo, o encanto dos tempos se foi. Pouco a pouco, cedendo espaço à realidade dos compromissos. Chegaram os filhos, aumentaram as preocupações, cresceram as dificuldades e na turbulência dos temperamentos diferentes, acentuados pela intimidade constante, revelaram-se os problemas da convivência. Não só gentilezas, mas também grosserias. Não só expressões amorosas, mas igualmente impropérios. As carícias tornaram-se com frequências agressões. A conversa suave do fim do dia converteu-se na discussão interminável. E o doce convívio de outras épocas deteriorou-se no azedume e na indiferença. Entretanto, embora as tribulações angustiantes, ainda amas o companheiro, que elegeste para toda a vida. E percebes que ele, apesar do comportamento estranho, também te dedica afeição e não cogita afastar-se da tua presença amiga e afável. Perante um casamento assim tão difícil, tem paciência. E lembra-te da doutrina espírita que ensina a reencarnação. Agressores dos sentimentos nobres, os espíritos devedores entre si, retornam ao corpo físico no compromisso matrimonial para que os reajustes necessários ao equilíbrio do coração. As dificuldades variam de natureza e grau, mas estão sempre presentes, refletindo-se nas relações de hoje, os enganos de ontem. Diante delas, pois, não te revoltes, nem te entregues ao desespero. Claro que tens a liberdade de desistir e buscar outros rumos. Entretanto, se tua consciência pede para ficar, roga a Jesus te dê força e coragem para prosseguires no resgate dessas dívidas, recordando que o Divino Mestre, ao referir-se à persistência na fé e no bem, afirmou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa é uma mensagem para todos aqueles que têm dificuldades nas relações em casa. E Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: tem paciência e confia em Deus. E também Emmanuel, na obra Na Era do Espírito, psicografia de Francisco de Xavier, nos diz: casar-se é tarefa para todos os dias. Precisamos a cada dia que passamos numa relação ter paciência. E quando as dificuldades são grandes, temos que confiar em Deus.
Por muito que seja difícil o nosso dia a dia, se abrirmos os nossos olhos e olharmos à nossa volta, tem muita gente muito pior que nós. E se não é muito perto, na porta do lado, é na cidade do lado, ou no país do lado, ou do outro lado do mundo. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E tem muita gente sofrendo muito mais que nós. E todas as nossas dificuldades, quando a gente confia em Deus, tudo passa. Com a ajuda de Deus e a proteção divina que Jesus nos tem no nosso dia a dia, todas as dificuldades se tornam meras pedras que a gente encontra no nosso caminho e que a gente tem que ultrapassar. Essa era a mensagem de hoje. Que bom que todos vocês vieram. Voltem sempre e vamos com Jesus de Nazaré. Alguém quer comentar? Dizer alguma coisa? Um comentário, uma observação? Temos 4 minutinhos. Ninguém? A senhora, em questão do Chico, o marido dela, quando você completar a tua história, era muito violento, né? Ele batia, ele era alcoólatra, então ela realmente sofria. Então, por isso que depois de um certo tempo ele ficou com pena. Sim, porque ela realmente era muito sofrida. Era uma relação muito sofrida. Ela se tornou uma espírita, uma boa trabalhadora espírita também. Verdade. Era de facto um sofrimento, mas era uma prova que ela tinha. Era uma prova que ela tinha realmente para ultrapassar nessa vida. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. E a seguir temos o nosso serviço de passe. Vamos então fechar os nossos olhos. Nos deixar envolver por esse amor e por esse carinho tão grande que Jesus nos tem. Mestre amado e amigo, quantas graças nós te temos a dar, Senhor, pela tua proteção, pelo teu carinho. E te pedimos, Mestre, não para nós, se bem que nós, como todos os nossos irmãos nesse planeta, também temos nossos problemas e nossas dores. Mas como perto de nós, Senhor, tem tanta gente tão mais sofrida que nós. Nós te pedimos hoje, Senhor, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos que, necessitando do teu amor, rogam por ti. Por aquelas pessoas que, passando solidão, passando necessidades, necessitam de ti. Por todos aqueles que, desencarnando num ato violento, necessitam de ti. Por todos aqueles que não acreditam em ti, Mestre, que ainda não encontraram a luz e o caminho para poder avançar na vida. Para todos aqueles que provocam guerra, para todos aqueles que provocam o mal dos outros. Envolve-os, Mestre, com o teu amor. Que sejamos nós capazes de amar como tu nos amas, Senhor. Está ainda difícil da nossa dificuldade, pequeninos que somos, gatinhando ainda que estamos. Mas quanto almejamos, Senhor, ser capazes desse amor infinito que tu tens. Encaminha-nos aos nossos lares, envolve as nossas famílias, os nossos colegas de trabalho, os transeuntes por quem a gente cruza na rua, no dia a dia. Que sejamos capazes de transmitir num sorriso o teu amor, para que possamos
orgulhosamente ser chamados de filhos de Deus. Obrigado por tanta luz, Senhor. Nós te damos graças, hoje e sempre. Que assim seja.